Federal identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, eram os destinatários das informações ilegais produzidas pela Agência Brasileira de Inteligência Paralela durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem. As ações clandestinas da agência tinham como objetivo favorecer os objetivos políticos e eleitorais do ex-presidente, como ataques às urnas eletrônicas. O relatório final da Polícia Federal sobre o caso, que indiciou 37 suspeitos de ilegalidades, apontou que o núcleo político da organização criminosa era o responsável por definir as diretrizes estratégicas. A investigação identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, foram integrantes deste núcleo. A PF identificou por meio de conversas, diálogos, documentos, que as informações produzidas pela equipe de Ramagem tinham o objetivo de abastecer o núcleo político da ABIN. Quem chega agora para analisar os assuntos do dia conosco é o Samuel Brown, professor de Políticas Públicas da UERJ. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Mais essa agora para implicar, Bolsonaro, Carlos. E a gente sabe também que essa história da ABIN paralela já vinha se arrastando há algum tempo, E agora com novos fatos sendo revelados e com esse movimento importante também da polícia. Boa tarde. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Desculpa se o som não está muito bom, mas eu estou em viagem. A gente faz o possível para estar aqui comentando esses assuntos que estão pululando hoje no noticiário. Mas é verdade, é interessante a gente ver, cada dia mais alguns elementos são trazidos ao nosso conhecimento de como foi tentado utilizar o Estado brasileiro, o governo foi arregimentando todos os elementos que são de Estado para tentar se perpetuar no poder. Isso a gente viu durante o período eleitoral, de forma mais assintosa, com o uso da Polícia Rodoviária Federal e outras forças mais para tentar conduzir a eleição no sentido que o governo desejava, mas a gente começa a ver também que o uso dessas associações e das entidades de Estado, como a ABIN, que tem o dever princípio de fazer as investigações que são de interesse nacional e não aquelas que são de interesse desse ou daquele governo, desse ou daquele político. Então, esses elementos são fundamentais para a gente perceber qual foi a construção política que aquele governo estava fazendo com o Estado brasileiro. Não é apenas referências a um período ditatorial que demonstram o agora já cada vez mais patente interesse de se perpetuar no poder. Também as práticas de utilizar de instrumentos do Estado para favorecimento pessoal ficam cada dia mais evidentes. E a Polícia Federal agora nos traz mais um desses elementos, que é o uso das informações ilegais da ABIN paralela para os interesses do clã Bolsonaro que estava à frente do governo brasileiro. Ótimo. Eu queria lembrar dois episódios que estão ligados a essa arapongagem dos Bolsonaros, Primeiro, a reunião ministerial de abril de 2020, que houve toda aquela discussão dele com o Sérgio Moro, e ele reclamou que não recebia informações corretas, que ele tinha que ter uma espionagem particular e tal. Isso, já naquela época, ele falava isso. Você deve lembrar, dessa reunião. Com certeza, Ricardo. Antes disso, teve o episódio do Gustavo Bebiano, que até hoje é um mistério, a morte dele, que era o ministro mais importante do governo, no início do governo Bolsonaro, E depois se ficou sabendo que houve uma conversa em que ele tentou advertir o Bolsonaro sobre o perigo dos filhos criarem uma ABIN paralela, que a ideia era exatamente essa, que aquilo poderia dar muitos problemas para o governo e tal. Como é que você liga esses fatos? Cada um dos filhos, Ricardo, boas lembranças as suas, cada um dos filhos do Bolsonaro parece ter um viés mais marcante. O Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, ele é o cara mais diplomático, mais político, de fato. Ele tenta manter relações boas com todo o espectro político. E surpreenda-se alguns dos nossos espectadores que ele mantém até com parte da esquerda. Uma relação de cordialidade, de republicanismo. Óbvio que ele não atrai nenhum voto, nenhum apoio, mas não há uma sensação de não podemos sequer conversar com ele. Ele, como senador do Rio de Janeiro, tem mantido essa relação. O Eduardo Bolsonaro, por outro lado, ele já é
um sujeito mais voltado para a luta ideológica internacional, né? Ele se firmou, mesmo antes de abrir mão parcialmente do seu mandato e ir para os Estados Unidos, ele já vinha se construindo desde o começo do governo do pai dele como esse link com as forças de extrema-direita em todo o mundo, né? Ele faz parte daquela organização que o Trump criou no seu primeiro governo ainda, para organizar a direita mundial. Ele fez presença, né, em todas as reuniões que essa organização patrocinou, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Então, esse é mais o perfil dele. E aí a gente chega ao perfil do Carlos Bolsonaro. Assim, eu vou deixar um pouco de lado o Renan, porque o Renan está começando a carreira dele agora, é um rapaz, foi lá para Santa Catarina. Mas o Carlos Bolsonaro, ele sempre foi o cara mais focado naquilo que a gente chama de deep state, né? Ele se preocupa muito na existência de um deep state, de forças que agem nas sombras por dentro da máquina do governo, e que era preciso vencer isso, expurgar todo o petismo, todo o esquerdismo, o comunismo que estaria entranhado após anos. E aí lembre-se que eles colocam até Fernando Henrique Cardoso como parte desse conluio da esquerda, né? Então teria que haver um expurgo desses todos. Ele ganha uma certa força no início do governo Bolsonaro, em que o Paulo Guedes consegue fazer um expurgo generalizado a ponto de demitir quem contratava e demitir quem demitia, né? E aí eles tiveram que voltar atrás, vocês devem se lembrar disso. Mas depois isso dá uma arrefecida. Porém, Carlos Bolsonaro continua muito preocupado com essa questão dos espaços de Estado não estarem submetidos aos interesses de governo. E ele acaba, com o tempo, influenciando o pai dele de que precisa transformar os instrumentos de Estado em instrumentos leais ao governo de ocasião. Isso é uma coisa que, infelizmente, no Brasil, as forças militares já têm um pendor maior para o lado da direita, coisa que não há nos Estados Unidos, né? Eles lá são bem democráticos entre democratas e republicanos, e o Trump está tentando fazer o mesmo agora também, né? Em trazer os militares mais para o lado dos republicanos. Bom, aqui no Brasil isso já está dado, mas não está dado em outras forças, como a Polícia Federal, a ABIN e a Receita Federal, enfim, outros órgãos de Estado. Essa tentativa que agora vem cada vez mais desnudada, Ricardo, mostra para a gente que os filhos do Bolsonaro têm uma influência muito grande nele, não só nas questões de posicionamento internacional ou de negociação com o parlamento, como o Flávio foi importante durante o governo dele, mas também nessa visão de qual é o papel do Estado e das forças do Estado para com o líder, né, que eles acreditam que é um líder salvífico, uma coisa messiânica, que era o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal indiciou, né, o ex-presidente Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, filho dele, também Alexandre Ramagem. A gente preparou uma tela com os principais nomes, né, aqueles mais conhecidos dos indiciados pela Polícia Federal nesse momento. Aparece aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, né, que é vereador pelo Rio de Janeiro. Aqui no telão estão comigo também o Alexandre Ramagem, né, que foi indiciado também pela Polícia Federal. E aqui, para encerrar, o último, o Luiz Fernando Corrêa, que é o atual diretor da ABIN. E nesse contexto, até o atual diretor da ABIN, há uma movimentação interna, porque agentes, né, da Agência Brasileira de Inteligência criticaram a alta cúpula da ABIN e pedem a saída, inclusive, desse presidente em nota pública, divulgada após o indiciamento do atual diretor-geral, Luiz Corrêa, pela PF. A nota critica a gestão do atual presidente e alerta para o que chama de desmonte da inteligência de Estado no Brasil. Para a União dos Profissionais de Inteligência do Estado, acusados de obstrução de justiça, não pode continuar em cargos de comando na ABIN. Corrêa foi indiciado junto com mais de 30 pessoas nesse inquérito da ABIN paralela. Quer dizer, é uma pessoa que está lá no topo da Agência Brasileira de Inteligência que não tem a confiança dos seus subordinados, não é, Samuel? Há um clamor hoje, até mesmo nas forças políticas de esquerda do Brasil, por essas substituições, né? E aí, evidente, por honestidade no debate, a gente tem que fazer uma comparação com o mesmo clamor que eu acabei de citar no início do governo Bolsonaro. Isso é uma tentação de todos os governos, de ao assumir, trocar todos os postos-chave para pessoas de estrita confiança. E é o caso, né, desses grupamentos de esquerda que exigem, cobram do presidente Lula que faça a troca desse comando da ABIN. Quando a gente tem essas informações da participação, né, do atual diretor
nesses desvios, aí sim você tem um elemento mais de Estado, de defesa mesmo, né, das instituições do Estado que clamam realmente pela troca dele, não apenas uma beligerância política, uma vontade de colocar um aliado mais próximo no poder. Acho difícil que ele seja mantido, embora o presidente Lula tenha hesitado muito em fazer trocas tanto na defesa, né, no Ministério da Defesa, quanto nas funções ligadas ao Ministério da Justiça. Mas, diante desses novos fatos, acredito que a pressão vai escalar e ele vai acabar precisando, em algum momento, trocar, porque mesmo que a gente defenda aqui que as funções de Estado não devem estar submetidas ao governo, essas funções de inteligência, de informações à presidência, elas não podem estar manchadas pela dúvida, né? Como um presidente vai acreditar em informações que vêm de um órgão de inteligência se esse diretor que está à frente repassando essas informações é sabido um adversário político? É muito difícil, de fato é um dos elementos que você tem que ter muita confiança na pessoa que exerce esse cargo, né? Nós não temos uma tradição, e eu concluo dizendo isso, nós não temos uma tradição no Brasil de uma instituição de inteligência robusta, né? A nossa inteligência sempre foi uma coisa secundarizada ao exercício militar ostensivo. Isso tanto nas polícias como nesse nível mais amplo, né, de uma inteligência de Estado, até porque nos falta, a meu ver, um caráter de interesse nacional consolidado, um bloco no poder que conduza o Brasil e tenha grandes projetos, né, que transbordam de um governo para o outro. Então isso carece no Brasil. Então, há sim também um projeto de inteligência que trabalha a favor desses interesses, ainda é muito, muito incipiente. Agora, indiciado pela PF, viu, Couto, para te ouvir, o Carlos Bolsonaro, o vereador, filho do ex-presidente, culpou o governo Lula pelos desdobramentos das investigações. Abre aspas. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Fecha aspas. Foi o que postou no X, no antigo Twitter, né? Justificativa. Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026. Acho que não. É só coincidência. Ele colocou 2 exclamações, mas acho que era uma frase só, né? Acho que não. Não. Ele quis dizer ali com ironia, né, que é tudo coincidência. O ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, também foram indiciados. E aí, Couto, a PF do presidente Lula está perseguindo o Carlos Bolsonaro? Ele preferia ser investigado pela PF do Bolsonaro, né? É claro que mudou o governo agora. O presidente é o Lula, não é a PF do Lula. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, né, para servir o governo de turno. Eu queria perguntar ao Samuel se ele acompanhou a transição de governo, que esse nome, Luiz Fernando Correia, já era visado pelo pessoal que cuida da área de segurança, informação do PT. Não queriam que ele fosse para o cargo para chefe da BIM. Até porque ele levou vários que eram da equipe de confiança do Bolsonaro, né, como assistentes dele e tal. Então, houve uma pequena crise no começo do governo por causa disso, que não queriam ele. O Renan Calheiros, que tinha que aprovar o nome dele para o senador, para ser o chefe da Polícia Federal, se recusou a fazer como é que fala? Sabatina desse Luiz Fernando Correia. E o Lula tanto insistiu que acabou conseguindo colocar isso. Foi no começo, quer dizer, antes de começar o governo. E agora, mais uma crise que surge no governo que surgiu por culpa do próprio governo, né? Não foi uma coisa, não foi a oposição que plantou ele lá, foi o próprio governo que colocou ele lá. E realmente o que era para ser um problema do Bolsonaro, do Carlos e do Ramagem, virou agora um problema do governo também, né? Couto, é verdade, e não só nesse caso da BIM, né? Nós já vimos esse caso da BIM surgindo, vindo à tona no ano passado, ao final do retrasado, já no governo Lula, e foi mantido ele à frente da direção da BIM. Também vimos problemas semelhantes com a Polícia Rodoviária Federal, também vimos problemas semelhantes com a Polícia Federal, também vimos problemas semelhantes no GSI e também em outras áreas do Ministério da Defesa. Então, tudo isso está ligado, né, à mesma
temática, vamos dizer assim, da segurança pública e da defesa, né, que acabam tendo os mesmos atores ali políticos atuando nisso, o Lula optou por um caminho que é muito criticado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e em grande parte da aliança mais à esquerda do governo, muito criticado por ser um caminho de conciliação em que esses segmentos organizados têm mais voz para dentro do governo do que o governo de comando para cima deles, né? Então, isso já é uma crítica que é feita constantemente ao presidente Lula. Foi uma opção dele de não confrontar, de tentar ganhar a simpatia, atuar com aumento de recursos, enfim, ganhá-los, né, ao longo do tempo e não confrontá-los ideologicamente, vamos dizer assim. E nós vemos que os resultados estão tardando, mas não deixam de chegar, né? Uma hora é preciso fazer a substituição e toda aquela tentativa de não ter o desgaste acaba, às vezes, redundando em um desgaste muito maior. E é o caso, por exemplo, e eu termino aqui, do INSS, que é um problema que já era sabido, que foi herdado de outro governo, mas que optou-se por caminhos medianos de modulação da coisa, não trazer aquilo a público e apontar, olha, herdamos este problema do governo anterior. Não, vamos tentar apurar isso internamente e resolver sem alarde. Quando veio a público, não deu mais para colocar na conta do governo anterior e caiu muito mais na conta do atual governo. Então, acho que o presidente Lula tem, de fato, assim, levado essa conta longe demais e cada vez ela tem ficado mais alta para ele, né? Sem que ele consiga repassá-la para o governo que o antecedeu. Aqui comigo, no próximo bloco, vamos falar sobre as questões internacionais, porque Trump assume de vez o protagonismo político na guerra entre Israel e Irã. O presidente exigiu que a teocracia persa se renda incondicionalmente. Falou também sobre o líder, o Ayatollah Ali Khamenei, do Irã. Diz que ele é um alvo fácil. Será? Daqui a pouco, depois do intervalo, as análises. Até já. Bom, a gente continua aqui no YouTube ao vivo. Deixa eu perguntar para o Samuel, porque ele não participou do debate. A gente falou mais cedo sobre a delação do Mauro Cid. O Samuel, não sei se você estava acompanhando aqui a entrevista com um advogado, né, que apresentou as provas. E aí, o que você acha disso tudo? Bom, as defesas têm que fazer o trabalho delas, né? Defender os seus clientes. Essa é, de fato, não sou da área jurídica, mas me parece bem criativa a tentativa de anular a delação, apontando que havia um vício de consentimento, que não havia o desejo dele de fazê-lo, quando ele já, mais de uma vez, afirmou que, né, foi voluntário, que desejava fazê-la, que aquilo é fiel ao que ele pensa, o que aconteceu. Agora ele traz uma informação externa, né, um diálogo externo, em que o Mauro Cid reconheceria enfim, a uma parte interessada, que no final é isso, o advogado de uma das partes é a parte interessada, que não, de fato aquilo é verdade, ele foi forçado. Bom, eu como leigo observo que há algumas declarações dele diante de servidores públicos que têm fé pública de que é verdade e diante de uma parte interessada que ele diga que não é verdade, dizendo que não é verdade. Numa hierarquia de informações, aí deve valer mais aquela declaração que ele faz diante de servidores públicos que têm fé pública na sua transcrição, enfim, na sua inquirimento do réu ou do colaborador. Acho difícil que o ministro Alexandre de Moraes acate esse pedido de derrubada da delação, né? Acho que isso, inclusive, é bem esperado. Inclusive, o ministro já demonstra, né, que foi uma tentativa de golpe que aconteceu e agora está apurando a participação de cada um. Uma delação do Cid que diga que não houve golpe, que ele não tentou participar de um golpe, que ele não sabe nada de golpe, contradiz tudo aquilo que o processo já está demonstrando e que ele mesmo já afirmou diante de servidores públicos com fé pública que é verdade, que ele sabe, que ele não foi forçado a dizer nada disso. É um disse-me-disse, mas no disse-me-disse entre uma parte interessada e servidores com fé pública, eu acho que não é muito difícil do ministro escolher o lado dele.